no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque as sarças não se queimam. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus, e ele, do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teu pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Fala assim: Senhor meu Deus, fala comigo, e me faz entender os teus mistérios. Assenta e pode glorificar o Senhor. Ela está no nosso meio. Glória a Deus. Queridos irmãos, quinta-feira foi o primeiro elo da campanha sobre o 7 chamado de Abraão. E tudo que Deus faz, Deus não encobre os teus erros. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão, e Deus verbaliza pela primeira vez, chamando ele de amigo. E observa, meus irmãos, que Deus não encobriu para Abraão o que o povo ia passar no 400 anos lá no Egito, ser escravo de Faraó. Mas observamos o texto sagrado, a gente vai ver que o Deus de Abraão é o Deus também de Isaque e o Deus de Jacó. E a gente vai observar, e Deus vai observar, meus irmãos, que Jacó, ele queria fugir do seu chamado, mas quando ele estava fugindo da presença de Deus, fugindo do seu irmão, fugindo do seu pai, no meio do caminho, ele encontra-se uma pedra. Ele pega aquela pedra como um travesseiro, deita sobre aquela pedra, que ele estava cansado, ele estava sedento, e a Bíblia vai nos dizer que quando ele deita para dormir, ele teve visões do céu. No momento mais difícil que Isaac estava fugindo, lá para Padã Arã, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele no cume da escada, uma escada do alto até embaixo. Deus, ele faz promessa para Jacó. Deus fala assim: eu, assim como eu fui com seu pai Abraão, eu fui com o seu avô Abraão, eu também fui com seu pai Isaque, eu também serei contigo. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que ele viu o anjo subindo e o anjo descendo. Ele levantou o altar e falou: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele prosseguiu a sua caminhada. Observamos, meus irmãos, no momento mais difícil da nossa caminhada, quando nós descansamos em Cristo, que essa pedra espiritual, temos visões do alto do céu, porque no momento mais difícil que você estiver enfrentando, no momento mais difícil que você estiver vivenciando as pelejas, a luta da vida, Deus sempre vai te dar uma porta de escape, porque Deus, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que agora Jacó, ele, meus irmãos, manda o seu filho mais novo olhar os seus irmãos como estava indo no trabalho. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José foram lá: vem um sonhador. O que os irmãos fazem com ele? Pega ele, joga na cisterna, pega a sua túnica de várias cores, rasga ela, mata o animal, joga o sangue naquela túnica e fala para o seu pai que o animal tinha tragado e vendeu lá para o Egito. E observamos, meus irmãos, que passou-se 13 anos. José, meus irmãos, ele teve sonhos do alto do céu que Deus mostrou para ele. Ele, meus irmãos, viu a lua e as estrelas se inclinar perante ele. Mas o sonho dele, meus irmãos, estava no alto. Em vez dele subir, meus irmãos, ele desceu até a cova.
Muitas das vezes o chamado na minha vida, na sua vida, meus irmãos, vem com esses, aleluia, precedentes. A gente acha que a gente está indo para frente e quando a gente pensa, a gente está descendo. Porque, meus irmãos, na soma de Deus é diferente da soma do homem. Na soma do homem, para ele crescer, ele tem que ser um diácono, ele tem que ser um presbítero, ele tem que ser um evangelista. Mas na soma de Deus, quanto mais menor o homem for, mais Deus usa ele para que imita a misericórdia. Como Jeremias, Deus manda ele levantar, mas quando ele levantou, a Bíblia vai dizer que Deus manda ele descer na olaria. Deus está dizendo: eu estou descendo com cada um aqui hoje na olaria, porque eu tenho que transformar muitas vidas aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que José interpreta o sonho de Faraó. Depois da interpretação e do sonho de Faraó, agora ele é o segundo maior lá do Egito, era o governador do Egito. A primeira vez, meus irmãos, que agora aparece um governador na Bíblia, José. E a Bíblia vai dizer que Deus fala mesmo com Jacó. Se você ler em Gênesis 46 em diante, que o povo também ia passar por um momento difícil. E agora, meus irmãos, que quando estava o tempo da seca, o povo desceu lá para o Egito e ficou em Gósen. E José sustentou os seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que passou-se um tempo, mais ou menos, meus irmãos, 200 anos passaram, e agora levantou-se um novo rei, que não conheceram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não conheceram os feitos que Deus fez por intermédio de José. A nação, meus irmãos, do Egito era uma potência mundial, como se fosse os Estados Unidos e a Rússia hoje. Mas a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, aleluia, que quando o rei morre, levantou o outro, e ele vai vendo que a família que desceu e era 70, foi só multiplicando, só multiplicando. O rei falou assim: olha, esse povo está crescendo demais, vamos dar um jeito de matar todos os meninos que nascerão. Então, meus irmãos, o trabalhar, o pensar de Faraó era um pensar, um trabalhar maligno, porque assim que nós entendemos, meus irmãos, do inimigo aí fora. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os seus sonhos. Ele veio para destruir família. Ele veio para roubar a esperança da vida eterna. Mas eu tenho fé, eu creio em Deus, que quando você colocou o pé nessa porta para dentro, o inimigo já bateu retirada e Deus colocou o colírio nos seus olhos e o Espírito Santo desceu sobre a tua cabeça, porque você tem a mente de Cristo. Dentro da igreja, mais a igreja cresce. Então, observando a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Faraó falou assim: olha, se for nascer menino homem, vocês podem matar, mas as parteiras temente a Deus não fizeram tal coisa, e por causa disso Deus o abençoou as parteiras. Então a gente vai observar, queridos irmãos, que as parteiras falou com o Faraó: olha, as mulheres hebreias mais vigorosas do que as egípcias. Quando nós chega lá para fazer o parto, o menino já nasceu. Então, meus irmãos, Faraó fala com o seu soldado: olha, se nascer menino homem, pode jogar no rio Nilo, mas se nascer menina, deixa viver. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que foi, meus irmãos, um grande homicídio que aconteceu naquela época, porque estavam tentando, meus irmãos, matar o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus ninguém mata, porque Deus protege. A Bíblia vai dizer que Joquebede escondeu o menino por 3 meses, não podendo mais esconder o menino. Ela pegou um cesto calafetou de junco e betume, colocou o menino no cesto e colocou no rio Nilo, e mandou a sua filha Miriam ficar observando de longe o cesto, aonde o cesto ia. O cesto não afundava, porque ela calafetou para o cesto não afundar. E o cesto foi em direção ao palácio de Faraó. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as filhas de Faraó estavam banhando. E quando ela vê o cesto, as empregadas pegam. Quando abre aquele cesto, o menino estava chorando. E logo a Miriam encostou junto e falou: olha, você que quer que traz alguma mulher hebreia para cuidar dessa
a filha de Faraó falou: olha, vai e traz ela. Olha para você ver o trabalhar de Deus. A Bíblia vai dizer que antes de trazer a mãe de Moisés, ainda, meus irmãos, ela foi salariada para cuidar do próprio filho dela. É isso que Deus faz. Deus não quer, meus irmãos, o azar em sorte aqui essa noite. Quem crê, levanta a mão e glorifica. O primeiro período de Moisés, meus irmãos, ele viveu no palácio do Egito, sendo filho e filha de Faraó. Ele estudou nas melhores faculdades, como administrar. Ele falava no mínimo 3 idiomas. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá em Hebreus, ele recusou ser chamado filha e filho de Faraó. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando ele aparta uma briga, e a Bíblia vai dizer também que quando ele vai bater no soldado egípcio, que estava batendo num dos seus irmãos, aquele soldado acabou morrendo. E ele foge para onde? Ele foge para o deserto. E quando chegou no deserto, meus irmãos, Moisés já na sua segunda etapa da sua vida, ele cheio de diploma, cheio de faculdade, mas no deserto aquilo não valia nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Moisés, ele estava, meus irmãos, num patamar alto, mas Deus estava tratando com ele. A Bíblia vai dizer que ele encontra com as filhas de Jetro, seu sogro. E agora, meus irmãos, quando ele vai um dia qualquer como o outro, apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, ele encontra, aleluia, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Nós estávamos no monte hoje. Antes nós descer para cá, é a mesma coisa, meus irmãos, nós não vimos hoje, mas sempre nós vemos. Quando o fogo pega na árvore, mas não queima, assim também Moisés, ele viu. Moisés falou: que maravilha é essa? Essa sarça ela queima, mas não se consome, porque naquela época era normal a sarça pegar fogo e consumir por causa do grau que acontecia no deserto, mais de 45 graus. Então, meus irmãos, Moisés falou: vou lá ver essa maravilha. E quando ele fala, nosso Deus, em forma de teofania. O que é forma de teofania? O nosso Deus na aparência de anjo. Ele fala com Moisés: Moisés, Moisés. Ele fala: eis-me aqui. Ele falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Aquela sarça queimava e não se consumia. Porque o fogo de Deus, meus irmãos, é diferente do fogo desse mundo. O fogo desse mundo consome todas as coisas, mas o fogo lá no céu não faz mal para ninguém. Mas o fogo lá no céu não faz mal para ninguém. Mas o fogo lá no céu não faz mal para ninguém. O fogo lá no céu não faz mal para ninguém. O fogo lá no céu, ele consome o pecado, ele tira a impureza. É a mesma coisa se você levar um vaso, meus irmãos, para aleluia, um forno, depois que o oleiro faz aquele vaso, meus irmãos, ele pegava aquele calor e ele era, meus irmãos, aprovado pelo oleiro. Mas tem vaso que não aguentava o calor do fogo, ele rachava. Mas o fogo de Deus é diferente. Mesmo se o vaso estiver trincado, o fogo de Deus ele consegue voltar ao vaso. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois disso, Deus agora vocaciona Moisés. Deus fala com ele: eu tenho escutado o gemido do meu povo, e o meu povo tem gemido, o povo tem ficado assolado na mão de Moisés, de Faraó. Você vai lá e vai tirar o povo lá do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés começa a dar desculpa para Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus fala com Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Ele falou: eu tenho uma vara, porque, meus irmãos, o pastor de ovelha andava com um cajado e com uma vara. Isso, meus irmãos, traz nós entender que qualquer coisa que está na sua mão pode ser coisa pequena, pode ser uma pequena fé, que Deus vai fazer coisas
existia tochas, meus irmãos, e vasos. Na mão, meus irmãos, de Sansão existia um queixo fresco de um jumento que ele feriu um homem. Nas suas mãos pode ter certeza que pode ser pequena fé, mas Deus vai te surpreender grandemente. Então, depois que atravessou o Mar Vermelho, vai até o deserto. E ali, meus irmãos, começa a jornada quando Moisés estava no seu terceiro período de 80 anos. Tem pessoa que fala assim: eu estou muito velho para um chamado. Deus, meus irmãos, não escolhe idade. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser pessoas mais velhas. Deus não importa, Deus não olha idade. Porque às vezes, meus irmãos, a pessoa está mais velha, conforme for o ministério, está querendo jubilar a pessoa, querendo jogar a pessoa para escanteio. E Deus tem um chamado ainda na vida daquela pessoa. Mas quando Deus tem um chamado, meus irmãos, não adianta o homem tentar travar o ministério de ninguém, porque Deus pega aqueles que não é para confundir os que é. Deus pega os pequenos para confundir os fortes. Deus faz isso porque Deus é o Deus da provisão. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que quando Moisés estava no deserto, junto com o povo, meus irmãos, começou a reclamar. Deus mandou o maná. O maná é o pão, meus irmãos, com mel, que desceu do céu. O povo começou a reclamar, o povo sempre estava murmurando. E murmuração, meus irmãos, é diferente da adoração. Deus não gosta de murmurador, mas Deus gosta de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo começou a murmurar. O Senhor está mandando esse pão vivo. Deus, meus irmãos, Ele fica furioso com o povo. E a Bíblia vai dizer que Deus manda, meus irmãos, serpentes abrasadoras para picar as pessoas no deserto. Muitas pessoas caíram no deserto. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora o povo chegou perto de Moisés e falou: Moisés, fala com Deus que nós estamos arrependidos, porque essa serpente está matando os nossos irmãos. Moisés foi consultar o Senhor. Imagina Deus falando com Moisés: Moisés sendo intercessor, né? Um legislador de Israel, o maior legislador que existiu até nos tempos de hoje foi Moisés lá em Israel. E a Bíblia vai dizer que Moisés, imagina Moisés falando com Deus: olha, o povo está morrendo, tem misericórdia do povo. Deus falou: Moisés, vou dar oportunidade para eles. Todos aqueles que foi picado pela serpente, você vai esculpir uma serpente de bronze, vai levantar um madeiro, e toda pessoa que foi picada pela serpente, quando olhar
que foi picado pela serpente do Éden. Porque o pecado passou de Adão para toda a geração, para todo mundo. Uma criança já nasce em pecado, ainda ela não sabe discernir o pecado, porque ela não tem as suas faculdades ainda para diferenciar o mal do bem, mas ela nasceu em pecado. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a cruz, todos os pecados, meus irmãos, ele é cravado na cruz do Calvário. Observa, meus irmãos, Moisés não, Paulo, ele em Colossenses 2,14 dizendo: a cedra que nos acusava foi cravado na cruz. Toda vez, meus irmãos, que você achar-se fraco, você achar que não tem mais força, olhe somente para a cruz, porque, meus irmãos, lá tem um antídoto para curar, meus irmãos, o veneno da cobra, que é o sangue carmesim, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora Deus chama Moisés no cume do monte. Deus estava querendo falar com Moisés: Moisés, eu vou passar o decálogo, eu vou passar os 10 mandamentos para o povo. E Moisés, meus irmãos, recebeu esses 13 leis. Moisés subiu no cume do monte. Quando, meus irmãos, ele subiu, Josué subiu junto com ele. Josué, meus irmãos, estava à beira do caminho, porque aonde Moisés estava, Josué estava também. Entendendo eu, entendendo você, que nós temos que saber com quem a gente anda. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, a gente tem que saber com quem a gente anda, porque nós andamos debaixo de uma grande nuvem de desejos. Se você andar com maconheiro, as pessoas vão falar que você é com maconha. Não estou falando de fazer acepção de pessoas, de pregar. Mas se você estiver andando com ladrão para cima e para baixo, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem o bom suportar. Então, meus irmãos, Josué sabia que Moisés era o homem de Deus. Então, se você for escorar, escora em pessoa espiritual, não escora em pessoa carnal, porque pessoa carnal, meus irmãos, só fala coisa do que não presta. Por isso que o salmista, lá em Salmo 1, vai escrever, meus irmãos, uma mensagem poética dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do Senhor, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, porque na roda dos escarnecedores, irmãos, tem piada, tem palavrão, tem conversa de pornografia, tudo aquilo que desagrada a Deus. E o homem, meus irmãos, espiritual não se mistura com pessoas carnais. Então a Bíblia vai dizer que Moisés sobe, Josué estava à beira do caminho. Quando Moisés sobe, a nuvem de Deus desceu sobre o monte Sinai. E o monte começou a fumegar. O monte começou a balançar. Deus desceu. E quando Deus desceu, a Bíblia vai dizer que Moisés ficou 40 dias no monte. O povo falou com Arão: olha, o seu irmão que tirou nós lá do Egito, aonde ele está? Então, meus irmãos, o povo persuadiu Arão. O que Arão fez? Falou: tira os utensílios do seu pescoço, dos brincos, tira tudo. E quando tirou, jogou, meus irmãos, no fogo, saiu um rio de ouro. Então o povo começou a pular, dançar diante daquele rio. O povo esqueceu tudo que Deus fez para ele lá, meus irmãos, tirando lá do Egito, atravessando o Mar Vermelho, demandando as 10 pragas para libertar o povo. O povo, meus irmãos, hoje em dia parece que tem amnésia. Deus abençoa, meus irmãos, mas no momento mais difícil a pessoa esquece que Deus existe. Às vezes Deus abençoa a pessoa a vida toda, às vezes só porque a porta do emprego fechou e não abriu mais, a pessoa fala: vou sair da igreja, não estou conseguindo nada. Tem pessoa que às vezes ganha um carro, pede um carro para Deus, Deus dá um carro para ela. E quando Deus dá um carro, ela fala: agora eu vou curtir, eu vou na igreja uma vez na semana. Tudo aquilo, meus irmãos, que Deus te dá, e você não põe aquilo para se beneficiar a obra de Deus, como você tem um carro, você vem para a igreja, trazer pessoas para vir para a igreja se você precisar. Tudo aquilo, meus irmãos, que não for benefício para a obra de Deus, meus irmãos, pode chocar, porque tudo aquilo que não é de Deus, meus irmãos, se vira maldição. Se Deus te deu um emprego, você saiu da igreja por causa do emprego, o emprego se virou maldição na vida da pessoa. Tudo, meus irmãos, se não for para agradar a Deus, agradar o mundo aí fora, vira maldição.
E Deus falou com Moisés: eu vou matar todos eles, de você eu vou fazer uma nova geração. Moisés falou: Senhor, não faça isso. O que vai dizer os egípcios? Que o Senhor tirou ele lá do Egito para me matar aqui nesse deserto? O que o povo vai falar deles? Moisés, meus irmãos, intercedeu pelo povo, mesmo o povo, meus irmãos, estando em pecado. E Deus ouviu a oração de Moisés. Sabe por que a sua família está de pé? É por causa da sua oração. Sabe por que a vida ainda não desceu sepultura? É por causa da sua intercessão. Sabe por que ainda, meus irmãos, o diabo não levou o seu marido que está no mundo do álcool, no mundo das drogas? É por causa da sua oração. Porque se tiver Moisés dentro da sua casa, Deus vai cuidar. Buscando a Deus, meus irmãos, essa pessoa leva o livramento para toda a sua família. É bíblico, é bíblico. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a nação de Israel, todo mundo estava com medo de enfrentar o gigante, mas tinha um pequeno, Davi, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele se dispôs a lutar com o gigante. Então, através de Davi, Deus livrou não só a nação de Israel, mas livrou também toda a sua família. Através de você, Deus está dando um livramento lá no pátio de cima da sua casa essa noite. E agora, meus irmãos, Moisés desce. E quando Moisés desce, encontra com Josué à beira do caminho, descendo do monte. Josué falou assim: eu vejo alarido de guerra no arraial. Deus conseguiu alarido de guerra. Não um povo vencendo, nem um povo sendo vencido. É alarido de festa, isso que eu ouço. E quando ele estava chegando, meus irmãos, no pé do monte, Moisés, com a escritura escrita pelo dedo de Deus, Moisés pega aquela tábua, meus irmãos, estava furioso, estava nervoso. Ele pega aquela tábua com toda a sua força, joga no pé do monte. Aquela tábua, meus irmãos, virou em pedaços por causa da ira. Muitas pessoas, meus irmãos, deixam de receber a bênção por causa da ira. Deus já perdoou, Deus já esqueceu, jogou o pecado no lago do esquecimento, mas qualquer coisinha, tem pessoa que quer jogar na cara da pessoa um pecado que a pessoa cometeu atrás, sendo que Deus já perdoou. Meus irmãos, há muitas pessoas desse jeito. Quem sabia disso? Mas entre meio e família, entre esposo, e esposa, às vezes, o esposo fez alguma coisa, e ele se arrependeu, e qualquer coisinha a esposa joga na cara. A mesma coisa também a esposa, às vezes ela fez alguma coisa, o marido perdoou, qualquer coisinha ele joga na cara. Meus irmãos, o que passou, passou. Daqui para frente, é uma nova história em nome de Deus. Ele entra de mansinho para destruir, meus irmãos, família, porque ele não tem família e quer destruir a sua família. Mas o sangue do Cordeiro tem poder para jogar toda investida do inimigo no poder. Então Moisés, meus irmãos, ali no cume do monte, ele falou: quem é de Deus, vem para cá. Observa, meus irmãos, quem foi para o lado de Moisés. Se você observar o texto, você vai ver que foi os filhos de Levi. Então o que aconteceu? Moisés era filho de Levi também. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que um pegou a espada da sua bainha e foi matando o outro. Então, meus irmãos, quando Deus ele fala com Moisés que Moisés ia entrar na terra prometida, Josué, meus irmãos, ele assume o lugar de Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida por causa de ira. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que quando Moisés feriu a rocha é Cristo. Então da rocha saiu água, Espírito Santo. E quando Deus falou: olha, conversa com a rocha, quando o povo levantou novamente, a Bíblia vai dizer que Moisés estava tão furioso que ele pega o cajado, bate na rocha 2 vezes. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi pendurado na cruz do Calvário uma vez só. E tem pessoas, meus irmãos, que por causa da ira, por causa de ignorância, está querendo crucificar Cristo 2, 3 vezes. E por causa disso, meus irmãos, por causa da ignorância, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, meus irmãos, lógico que Moisés foi salvo. Moisés, meus irmãos, foi um grande homem de Deus. Mas Deus falou: só vai em cima do monte. Quando ele subiu em cima do monte, Deus falou: olha lá para você ver a terra que eu prometi ao seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ele olhou aquela terra.
A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ele manda 12 espias, eles, meus irmãos, pegaram um cacho de uva. A Bíblia vai dizer que um cacho de uva tinha que carregar 2 homens. Então, 2 homens carregando um cacho de uva era a mesma coisa, meus irmãos, de uma pinga de banana grande. É verdade ou não é? Mesmo assim, a pinga de banana grande é uma pessoa que tenta levar sozinha. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Imagina as maçãs, imagina, meus irmãos, as laranjas, imagina as melancias. Era uma terra que emana leite e mel. E o povo, meus irmãos, voltou 10 tribos com resultado negativo. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que 2 tribos, que foi Caleb e Josué, voltaram com resultado positivo. O povo falou: para nós não dá, porque lá tem gigante, os filhos de Anak, eles são poderosos, nós vamos morrer diante deles, nós somos como gafanhoto à sua vista. Mas Josué, meus irmãos, e Caleb falaram: olha, assim como Deus abriu o mar vermelho, assim como Deus entregou, aleluia, os inimigos do Egito, aleluia, na mão do nosso, e eles morreram no meio do mar, assim também nós vamos entrar e não vai conquistar a terra prometida. Não é gigante que vai te parar, não é o gigante, meus irmãos, do impedimento, não é o gigante da dúvida que vai deixar você paralisado, não é o gigante do medo. O gigante do medo vai ter que cair por terra e você vai alcançar a E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué agora foi diferente. Quando Josué assume o lugar de Moisés, quando Deus desperta Josué, ele estava ainda um pouco assim, paralisado, houve 30 dias de luto. Deus falou assim: meu servo Moisés é morto, levanta, que eu serei contigo, não te espante. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele manda 12 espias só, já não é mais 12, ele manda 2. Porque não é muito, meus irmãos, que Deus quer usar. Deus quer usar pessoas com sinceridade. Às vezes a pessoa fala: não é Deus quer muito, não, Deus quer qualidade. Foi 2 pessoas só que Josué mandou escoltar. Então os 2 vieram, meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que Josué entrou na terra prometida e Deus deu vitória para ele. Quer dizer, através da sua fé, através, meus irmãos, da sua oração, da sua santificação, através da sua crença, através da sua sinceridade com Deus, Deus vai fazer você entrar naquilo que você almeja ao seu coração. Você precisa dessa porta de emprego, você vai conquistar ela e mais coisas em nome de Jesus. Você precisa de um dom espiritual para a edificação da igreja, para a derrota de Satanás. Deus vai te usar tremendamente, mas precisa entender o chamado de Deus na sua vida. Ah, pastor, não tem chamado sim. Só de você vir na igreja, Deus já tem um chamado na sua vida. Quem não tem um chamado é o adversário fora. O chamado dele, sabe qual que é o chamado do adversário? É ir para o lago de fogo que Deus preparou para ele e para os seus anjos. Mas para nós não. Para nós, meus irmãos, o chamado é entrar na terra prometida. Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa essa irmã, meu Pai amado, que foi vocacionada, Senhor, para esse trabalho. Seja como for, Senhor, colocou no coração dessa pessoa. Meu Deus querido, abençoa a sua grande e gloriosa, Senhor. Abençoa a sua igreja, arrepende todo impedimento, arrepende todo mal, eu te peço em nome de Jesus. Assenta, Deus, com tuas mãos e glorifica a Deus. Hoje é um culto de doutrina, é dia da gente lavar as roupas. Eu vou falar mais uma vez, amém? Eu não estou querendo ser ignorante, porque às vezes uma pessoa toma uma oportunidade da outra, entendeu? Se eu, particularmente, eu chegar na 7 igual de Betinho, chegar na 7 e ganhar uma oportunidade de ficar 10, 15 minutos ou mais, e eles nem oportunidade para mim não dá mais. Quando